Bom, é sempre um grande prazer poder contar aqui com a presença do nosso querido professor, estimado professor Mário Frota, ele que é um angolano radicado em Portugal, professor de todos os consumeristas do mundo. Eu não temo aqui em dizer que senão, é um dos maiores pensadores do direito do consumidor no mundo inteiro. Ele que é fundador e primeiro presidente da IACL, Instituto de Defesa do Consumidor, Instituto Internacional de Direito do Consumidor, foi seu fundador através de um enorme congresso que se realizou em Coimbra, das cláusulas abusivas, que reuniu os pensadores de direito do consumidor no mundo inteiro, antes mesmo que o nosso Código de Defesa do Consumidor fosse editado. Aliás, ali foi o germe do nosso Código de Defesa do Consumidor. E Mário Frota teve uma participação extraordinária em todo esse processo que levou a termos hoje a lei mais avançada do mundo em matéria de direito do consumidor. Se não mais avançada em termos de pensamento, a mais avançada no sentido de ser efetiva. Hoje nós temos a proteção efetiva do consumidor em lei resumida, em lei de poucos artigos e de muita efetividade. E nós devemos tributar, e sim, muito a presença do professor Mário, de quem eu tenho a honra de privar da amizade, de quem eu tive a glória de ser aluno enquanto estive lá em Coimbra, mesmo que informalmente, podendo colher de seus ensinamentos. E o grande diferencial do professor Mário é que ele é uma pessoa completamente ligada, ele é antenado, ele sabe tudo que acontece em matéria de direito no mundo inteiro e é o maior repositório vivo de legislação que se pode pensar. Tudo que acontece em matéria de legislação, o Mário está completamente ligado e sabe precisamente o que acontece. E, obviamente, que apesar dos seus mais de 80 anos de idade, ele não parou no tempo e do espaço e está vivendo a realidade que nós, consumidores do mundo inteiro, estamos vivendo, da mudança completa de conceitos, inclusive. Hoje nós vivemos uma realidade do comércio eletrônico, da inteligência artificial, que pode parecer que o direito vai demorar mais ainda a chegar. É uma constatação que o direito sempre chega depois do fato social. Aliás, o direito vem para regulamentar o que o fato social já trouxe. Nós não temos como fazer um direito que vai prever alguma coisa. O direito sempre trata das situações que já existem para regular a convivência entre os cidadãos ou entre o Estado e os cidadãos ou entre os próprios cidadãos. E o que acontece hoje é que a velocidade dos acontecimentos é tão grande que o direito não consegue acompanhar, mas o direito tem que regular essas situações. Então nós vamos aproveitar essa oportunidade para trazer do alto da sua bagagem, do seu conhecimento, os ensinamentos do professor Mário nessas duas vertentes, do comércio eletrônico e da inteligência artificial. Primeiro, professor Mário, é essencial dizer da honra e do prazer que é contar com o senhor aqui na Escola Judicial do Estado de Goiás, dizer da felicidade que nós tivemos de poder homenageá-lo aqui com a comenda Desembargador Byron, que é a comenda maior da nossa escola, e também do lançamento do livro coletivo, da obra coletiva que foi feito na palestra que o senhor ministrou aqui entre nós, em homenagem à sua passagem por aqui, e pelo reconhecimento da grandeza que o senhor representa na formação dos magistrados brasileiros, do consumerismo, que hoje é o direito mais real que tem. E depois nós passaremos então a discutir esses dois temas. Muito obrigado por sua presença entre nós. Eu costumo afirmar que o estar no Brasil é como estar em casa. E quando a prodigalidade do gesto e a hospitalidade, a fidalguia em me receberem como fazem, se exacerbam, eu ainda mais em casa me sinto. Eu agradeço naturalmente o convite para poder dialogar por breves instantes sobre esses temas tão instantes e manifestar o meu reconhecimento, não só pelas manifestações de que fui alvo ontem, como ao longo desta longa estada no Brasil, em cada um dos pontos do território que visito. O comércio eletrónico
de há muito que preocupa os espíritos, porque com a abertura propiciada pela internet, obviamente que curial seria se regrasse o conjunto de condutas que em derredor desse fenómeno se iam desenhando. A Europa teve uma diretiva que, aplicada aos contratos à distância, como se qualificavam, tinha naturalmente franca repercussão nos contratos eletrónicos, porque não presenciais. No entanto, com a diretiva Direitos do Consumidor, mais recentemente, em 2011, veio efetivamente a acentuar-se o propósito de ir acompanhando toda a evolução operada no globo. Com a explosão do comércio eletrónico, por mor da clausura das pessoas e das famílias, do denominado confinamento, o comércio eletrónico ganhou novos contornos. E esse facto veio a determinar também que as fraudes que em derredor dele se insinuavam disparassem em espiral. Daí que, na nova Agenda Europeia do Consumidor, que mais não é do que o Plano Quinquenal de Ação, nesse particular, para o quinquênio 2021-2025, houvesse realmente o propósito de se intervir mais decisivamente para obviar a todos os malefícios causados por esse recurso em massa aos meios em que assenta a estrutura da sociedade digital. O problema do perfil do consumidor através do cruzamento de dados, o problema da influência exercida através de avaliações prévias que podem naturalmente estar viciadas de raiz, o problema das fraudes em torno dos meios de pagamento constituíram magno objetivo que a nova Agenda Europeia do Consumidor inscreve nos seus propósitos. Em pesquisa que fiz, tendo em vista as intervenções ontem havidas na Escola Judicial e nas 34ª Jornadas Académicas da Unia Evangélica em Anápolis, eu cheguei à conclusão, e espero que as coisas fiquem por aí, que há ao menos 43 instrumentos normativos com a chancela das instâncias legiferantes da União Europeia que regem sobre o comércio eletrónico. Sobre o comércio eletrónico, para usar uma expressão vulgar e que nada tem de pejorativa, em Portugal, de cabo a rabo. Ou seja, desde os preliminares dos contratos eletrónicos celebrados pelos consumidores, e os valores são, em média, da ordem dos 89% no espaço geográfico europeu, ou por outra, no espaço económico europeu, que abrange 27 Estados-membros, mais 3 outros, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, há uma enorme procura do comércio eletrónico em todos os seus segmentos, mas também a sociedade digital
acabou por se traduzir no teleensino, na telemedicina, no acesso ao telebanco, não ao home banking, mas ao telebanco, o acesso ao telelazer, e tudo se passou a subsumir nesse domínio. O contrato eletrónico hoje tem regras muito precisas e, como disse, dos preliminares à conclusão do contrato, às regras sobre entrega dos bens, da suscetibilidade de os consumidores poderem dispor, com efeito, de um período de reflexão mais aprofundado, 14 dias mais que no Brasil, que são 7. 7 dias, no artigo 49 do CDC, e com a possibilidade, se do clausulado do contrato tal não figurar, nem sequer o formulário para o exercício do direito de desistência ou retratação, e retratar-se quer significar dar o dito por não dito, durante esse período, para que, se o não fizer, o contrato de si válido possa ter eficácia, acontece que aos 14 dias acrescem 12 meses. 12 meses mais, dentro dos quais o consumidor pode efetivamente exercer o seu direito sem quaisquer consequências, sem ter de suportar uma qualquer compensação ou indemnização, sem poder renunciar e sem ter de motivar o facto. E o que é mais, se o fizer nesses 12 meses, operam-se os efeitos análogos aos da nulidade ou da resolução do contrato. A devolução da coisa e a restituição do preço, sem mais. E se a restituição se não fizer em 14 dias, nos 15 dias subsequentes, o fornecedor obriga-se a devolver em dobro o preço pago pelo consumidor. Uma saída um tanto quanto interessante, né, professor? Que no Brasil poderia ser bem aplicada, né? Já que o nosso direito tanto se espelha no direito europeu, tanto o nosso direito do consumidor tanto se espelhou no direito europeu. Agora, há uma outra preocupação, professor, que é com relação à regulação necessária quanto às big techs, quanto às provedoras de toda a movimentação que nós temos nas comunicações virtuais, nas redes sociais, que não querem, de qualquer forma, estar sujeitas à legislação das nações, né? Elas pensam que as suas políticas de privacidade são o suficiente para manter o mercado em paz, como se fosse uma política de autorregulamentação. E nós temos até alguns casos que funcionam, como, por exemplo, a publicidade no Brasil, né? Nós temos um sistema misto. A publicidade no Brasil tanto é regulada estatalmente, pela própria Constituição, que já regula a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor regula a publicidade, e há o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade, que funciona bem. Afinal de contas, nós não temos excessos praticados em publicidade no Brasil. Mas assim não se dá com as big techs, porque nós vemos disseminar-se fake news, nós vemos publicidade oculta, que é proibida no Código de Defesa do Consumidor, ocorrer nas big techs, né? Nós vemos muitas vezes a chamada nudge, né? Que não o nudes que nós estamos acostumados a tratar no linguajar corriqueiro, e esse aqui é um podcast que vai ficar sendo transmitido para as pessoas que vão às salas de espera dos fóruns e ficarão nos vendo, e a necessidade da utilização desse linguajar que é compreensível. Esse nudge significaria um empurrãozinho, uma cotovelada, uma força a mais para que você venha contratar. E é por isso que acontece hoje, nós falarmos alguma coisa perto do nosso celular e automaticamente aparece uma publicidade. Quando estamos vendo lá a nossa peça no Instagram, estamos vendo os nossos contatos no Instagram, no Facebook, aparece do nada uma publicidade daquilo que nós acabamos de falar do nosso celular. São os algoritmos próprios que nós não pedimos para que eles estejam ali, mas que são a sugestão para que a gente consuma.
e acaba se consumindo em virtude daquilo, sem que essas plataformas sejam responsabilizadas. Será que não haveria necessidade de regulação também em relação a essas grandes empresas? A Europa já o fez, através de 2 regulamentos, um de 22 de setembro de 2022 e outro de 19 de outubro de 2022. Respectivamente, o Regulamento dos Mercados Digitais, que impõe regras de equanimidade na concorrência entre as grandes plataformas que operam no universo, mas também o Regulamento dos Serviços Digitais, que tem regras precisas exatamente acerca da publicidade como da responsabilidade no que tange às relações de consumo no quadro desenvolvido pelos prestadores intermediários e pela responsabilidade das plataformas em que se acham alojados. O que quer significar que a Europa não perdeu tempo. Há sempre um momento de hesitação entre o ponto em que se permite que se desenvolvam as tecnologias, a inovação, o desenvolvimento e aquele em que surge o instante em que importa regular para que isto não caia no caos. Ponto é saber se depois, no plano da execuibilidade das leis, a coisa se torna efetiva. Eu tenho sempre presente 2 fenómenos particulares. Um de um velho pensador brasileiro que dizia que no Brasil há leis para tudo. Só falta uma lei que mande que aquelas leis, aquele acervo de leis, se cumpra. E em Portugal, uma tirada de um Presidente da República, que já não faz parte do rol dos vivos, que afirmava, punha ele à cautela, a afirmação, a asserção na boca de um amigo, que em Portugal as leis não obrigam, não mandam, não imperam. Em Portugal as leis são meras sugestões que os seus destinatários cumprem ou não. E normalmente não cumprem. Mas eu espero que estes 2 grandes blocos, estes 2 monumentos legislativos que levaram o tempo a amadurecer, a maturar, se tornem efetivos. Mas há aqui algo que constitui como que um prius. A Europa teve uma experiência inicial que terminou cerca de 2015 e tem hoje um plano septenal, um plano de educação digital que há de abranger os destinatários todos de todo o espaço económico europeu e que decorre no lapso de 2021 a 2027. Infelizmente, eu não tenho ainda sinais de que o plano esteja em execução em Portugal. Mas é curial que esteja, porque para isso é necessário que haja estabilidade, mesmo no plano da governação. E, infelizmente, os últimos tempos têm sido férteis em fenómenos de instabilidade manifesta, como o que se vive neste momento naquele que já foi um jardim à beira-mar plantado, como dizia o poeta. Portanto, é indispensável que haja regras,
contra quem, a soldo das Big Tech, como vocês as denominam, continua a propalar a necessidade, e o meu amigo desembargador Marcos da Costa Ferreira sabe bem a que me refiro, que há instante necessidade de não haver qualquer embargo, qualquer embaraço, qualquer obstáculo à expansão ilimitada das Big Tech, que fazem suas as leis que espezinham aqueles que carecem de efetiva proteção. Esse aqui é o grande problema, né, professor? Porque, infelizmente, a gente acha e acredita, e mais que isso, a gente constata que grande parte das leis e grande parte de todo o sistema é feito para garantir privilégios, né? Para garantir que as elites continuem se mantendo em seus privilégios e que... As cosmoempresas, neste particular, aliás, aí há até uma regra elementar que me ocorreu agora, que é a da rastreabilidade dos comerciantes. Não pode qualquer vagabundo, em corretas contas, figurar para poder exercer a seu belo talante todo o conjunto de malfeitorias de que são capazes. Portanto, essa é uma regra elementar também. A rastreabilidade pelos guardiões de acesso de todo esse manancial de eventuais candidatos à oferta de produtos e serviços nas grandes plataformas. É verdade, professor. Professor, agora tem um outro tema ainda, eu acredito que seria o último tema que nós trataríamos aqui, que é o tema que é latente, que está batendo às nossas portas e que tem tirado o sossego de muitas pessoas. O próprio Elon Musk, que hoje é tido como um fenômeno por alguns e é tido como a pessoa mais visionária desse mundo, chegou a dizer que a inteligência artificial talvez seria uma arma mais perigosa que a bomba atômica e que tem ganhado espaço cada vez maior, né? O que chamou a atenção de todas as pessoas, de toda a gente, como se diz em Portugal, e que trouxe mais à baila, foi talvez uma pontazinha da inteligência artificial, que foi chamado ChatGPT, que não é, na verdade, uma inteligência artificial, é um chat. Foi criado para que as pessoas solitárias pudessem ter com uma pessoa com quem conversar. Então seria capaz de conversar, trocar ideias por mensagens com qualquer pessoa que estivesse solitária. E seria a mesma coisa de conversar com uma pessoa muito inteligente, que fosse muito informada, que buscaria informações em toda a internet sobre qualquer assunto. Seria capaz, portanto, de falar qualquer assunto. Até o ponto que descobriram que aquele interlocutor do outro lado, interlocutor mecânico, era capaz também de escrever poemas, não por ele próprio, mas de somar-se de experiências que ali já existiam. E na área jurídica, alguns advogados descobriram que ele era capaz de redigir petições iniciais. E outros descobriram que ele era capaz de responder a petição que era escrita. E alguns magistrados descobriram que ele era capaz de julgar aquele pedido que foi respondido. E isso acaba representando um grande risco para todo o sistema judicial. O desembargador Jerônimo mesmo, que é o presidente da Escola Judicial de Goiás hoje, nós conversávamos esse dia, ele falou, olha, me parece que nós estamos chegando ao ponto de ter que voltarmos ao processo oral, onde vai ter que haver um pedido oral, vai ter que haver uma resposta oral, e o magistrado vai ter que dar também uma resposta oral, vai ter que dar uma sentença oral. O Brasil está começando a gatinhar agora, há um projeto de lei em trâmite no Congresso, e me parece que na Europa a coisa estava mais encaminhada, a primeira proposição foi na Europa, no sentido de regulamentar-se. O que nós devemos fazer para conviver com essa experiência, já que nós estamos pensando no lado negativo, mas há também um lado positivo extraordinário, que a inteligência, entre aspas, artificial, tem trazido entre nós. O que o senhor poderia dizer para nós nesse sentido? A Europa ter-se-á antecipado nesse particular e no que toca à regulamentação dos sistemas de inteligência artificial, tem um texto que
está em trâmite, neste momento, naquilo a que chamam o trílogo, por conseguinte, num debate, numa discussão entre o Parlamento Europeu, que a 14 de junho, próximo passado, 14 de junho de 2023, chegou a uma posição comum dos mais de 750 eurodeputados, que hoje está em debate entre o próprio Parlamento, a Comissão Europeia, que é o braço executivo, e o Conselho de Ministros, que reúne, congrega os ministros dos 27 Estados-membros que estão conectados naquele específico domínio. Ora, sucede que esse texto estabelece 3 planos. O dos sistemas de inteligência artificial proibidos, desde logo aqueles que se socorrem de comportamentos subliminares suscetíveis de influenciar o comportamento humano. Depois temos os denominados sistemas de elevado risco, que o PL, que data de 3 de maio de 2023, se me não falha a memória, e que foi assumido precedendo redação de um notável corpo de juristas brasileiros pelo próprio Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que estabelece, há desenvolvimentos no PL 2338 face aos 8 pilares fundamentais que, constituindo, embora de momento números clausos, perante a evolução dos sistemas, não deixa efetivamente de prever a possibilidade que a esses 8 outros acresçam. E temos, entre os 8 proibidos, a título de exemplo, para se não ser exaustivo, o reconhecimento da identificação biométrica, que do outro lado, desde que em tempo real ou com um curto compasso de espera constitui algo de verdadeiramente proibido, mas que, no que toca a estes de elevado risco, desde que eu não seja em tempo real, é admitido, mas com todas as cautelas. Depois, o que inere às infraestruturas críticas, como as do controle de tráfego rodoviário, aéreo, fluvial, o que quer que seja, ferroviário, quiçá, e também dos pontos sensíveis no que toca ao abastecimento ou ao fornecimento de serviços de interesse económico geral, vale dizer, dos serviços públicos essenciais, os aspectos inerentes à educação e à formação profissional, onde os desvios podem ocorrer e as discriminações serem particularmente gravosas, os inerentes ao emprego, ao acesso ao trabalho ou ao emprego autónomo, com tudo o que isso possa implicar na estabilidade emocional e na aquisição dos meios de subsistência de quem quer, mas também no que toca ao acesso aos serviços públicos ou privados que garantam o essencial aos consumidores. E, por último, para se não ser... Há um outro domínio que é extraordinariamente relevante no capítulo das migrações, do asilo
do controlo das fronteiras, mas o da administração da justiça e todos os processos que se coenvolvem na subsistência da própria democracia. Esses sistemas têm-se por de risco elevado. Depois temos os de risco não elevado. A Europa confere a uns e outros um conjunto de princípios comuns que têm de ser observados numa e noutra das circunstâncias. Para os de risco elevado, há regras estritas. Para os de risco não elevado, há o apelo à autorregulação através dos códigos de ética ou de conduta, tanto quanto isto se possa justapor. O diploma que versa sobre a responsabilidade civil no quadro dos danos provocados por sistemas de inteligência artificial é autónomo, é uma diretiva. Começou por se conceber como um regulamento com a definição de normas uniformes em todo o espaço económico europeu e hoje tende-se a pôr a tónica na responsabilidade subjetiva com duas ordens de presunções ilidíveis, o que para nós é um risco manifesto, mas deu-se ou dá-se ou dar-se-á aos Estados-membros a possibilidade de manterem os seus sistemas de si díspares na idiosincrasia de cada um dos Estados-membros e dos regimes de responsabilidade aí vigentes, mas eu exalto realmente o bom desenho feito no PL 2338 de responsabilidade objetiva para os sistemas de risco elevado, de responsabilidade com culpa presumida para os de risco não elevado e a manutenção da responsabilidade objetiva do CDC no quadro das relações económico-jurídicas de consumo. Perfeito, professor. Bom, professor, nosso tempo se esgota, infelizmente. Nós teríamos tanta coisa para tratar, mas o senhor sabe que aqui nós temos uma determinada limitação temporal, mas eu quero dizer para o senhor que foi um grande prazer poder recebê-lo aqui nesse espaço. Dizer às pessoas todas que temos aqui a oportunidade de estar com um referencial no direito do consumo do mundo inteiro e que sabemos que o senhor, onde está, vibra conhecimento, nos inunda de sabedoria e está sempre atualizado com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, e isso é desde sempre e será para sempre. Muito obrigado por sua participação aqui na Escola Judicial e saiba que daqui estamos todos sequiosos pela oportunidade de estar com o senhor, estamos sempre acompanhando o seu trabalho e agradecemos profundamente a sua dedicação, a informação dos consumidores, a formação dos nossos magistrados. E o senhor pode contar sempre com a Escola Judicial para todas as ocasiões. Anunciando que o senhor aceitou ontem o nosso convite, para o Conselho Editorial da revista Goiáses, que será a revista jurídica a ser editada pela Escola Judicial de Goiás. Que os magistrados brasileiros sejam efetivamente a excelência a que todos aspiram para que a justiça no Brasil, o primado da justiça, continue a afirmar-se. E como eu gosto de dizer em todas estas circunstâncias, Deus guarde o Brasil. O Brasil é o expoente, efetivamente, mais elevado de convivência humana para além das franjas de disfuncionalidade que existem em toda a parte. Deus guarde o Brasil. Muito obrigado.